né? Então, debater essa questão, né, das possibilidades de Casa Grande, e Luiz Paulo, até assim, chover no molhado, né? Já está definido mesmo. A Brice veio como opção. A Brice talvez fosse um palanque para o PSOL, assim, para poder levantar a bandeira do PSOL, que escolheu bem, diga-se de passagem, escolheu bem uma liderança a nível do Estado, a Brice, porque ela joga, né, com as mesmas cartas que o Plínio joga a nível de esfera, né, nacional, federal. Ela joga com as mesmas cartas, ela pega pesado e ela parte para cima, quer dizer, mais ou menos as mesmas armas. Bom, a gente vai falar agora então a respeito das eleições para deputado estadual, porque a gente vem para o âmbito local. Nós temos aqui, vamos relacionar aí, vamos ver se a gente lembra. Você que está em casa, vamos acompanhar. A gente tem aí, vamos tentar aqui. O número de candidatos, vocês me ajudem aí, vamos lá. A gente tem Anísio Lira. E que não colocou campanha na rua. Também não, depois a gente vai colocar. Tem o Lobão, depois a gente vai ver o que um fez ou não fez. Elia Mara, me ajudem aí. Max. A gente tem Guimael. A gente tem Dantas. Edinho. Rodrigo Chamon. Edinho Maioli. Quem mais? Tem mais, né? Tem mais. Eu lembro que eram 9 candidatos. Você tem quantos aí? Aqui a gente tem 3, 6, 8. Tem mais um, né? Falta Elia Mara. Elia Mara já coloquei aqui. Tá. Bom, depois a gente lembra. Vamos lá. Por que esses candidatos, por exemplo, como Anísio Lira, Lobão é veterano em campanhas. Doutor Humberto. Doutor Humberto também é outro veterano na disputa. Está sempre disputando aí uma vaga na Assembleia. Mas por que esses candidatos, doutor Humberto, Anísio Lira, Lobão, Marcos Júnior, inclusive via hoje o Marcos Júnior um trabalho político, né? Ouvi hoje. Por que esses candidatos colocariam seus nomes, já que nem campanha? O Max pelo menos colocou uns carros aí e tal. A Elia Mara também, o Lobão Martins. Agora o Anísio Lira, por exemplo, não soube que era candidato, a Guimael também não, mas soube que era candidato pela campanha que eu acompanho. Eu sou, acho que, um dos poucos que acompanha o horário político eleitoral, eu gosto de ver, então soube pela campanha. Por que esses candidatos colocariam? Alguma pretensão política também? Aliás, o Anísio já foi vereador 2 mandatos, né? Pois é, Fabiano. Viciado em horário eleitoral, não só você, eu também sou viciado. Não só em horário eleitoral, mas quando eu era mais novo, qualquer dia... eu vou te adiantar que tem uma coleção de santinhos. Vamos trazer pra gente. Tem outra possibilidade, vamos trazer aqui. E até uma questão histórica, né? Porque tem vários candidatos ali e tal, então já vem das antigas. Agora, sinceramente, Fabiano, eu não sei por que eles vêm candidato. Alguém me disse, né? Assim, não, mas eles recebem. Mas a gente tem conhecimento que não recebe. Recebe é trabalho. Eles gastam. Exatamente. O partido investe nesses candidatos, por exemplo, o Lobão, o PDT. A família Vidigal investe num candidato desse para poder ter uma liderança. A nível local. A nível local, para ter uma liderança ali, para poder puxar um voto aqui, fazer uma reunião ali e dar uma estruturazinha para o candidato, para ele poder vincular. Fazer uma base para ele. Uma base, vinculado a ela, ele, a Sueli, no caso, com o Lobão, né? Tipo, tem alguém em Guarapari trabalhando base, comigo. Então investe, aí o cara mexe um pouquinho no ego, a pessoa, opa, vou lá. Então acaba encarando e a gente acaba tendo esse monte de candidatos aí, mais para servir como base mesmo, que eu hoje coloco com toda tranquilidade, isso eu falo sem dúvida. Os candidatos com mais potencial aí são Edinho Maioli, Rodrigo Chamon e Dantas. Não tem para mais ninguém. São esses três com possibilidades, com uma briga grande entre Rodrigo e Dantas. Edinho correndo por fora. Então é isso, a eleição é essa. Dantas, Rodrigo e Edinho. Dantas e Rodrigo com um potencial maior, porque tem uma estrutura política de vários anos, e Edinho está chegando por fora. Acho que faltou um pouquinho mais de estrutura aí, não, mas são os três candidatos, são esses. Os outros só para fazer aquela base que eu falei. Agora eu te pergunto, a gente tem aí 9 candidatos, você citou 3, Edinho, Maioli, Rodrigo Chamon e Dantas como os potenciais, então a gente tem pelo menos 6 candidatos que, querendo ou não, vão tirar alguns votos. Eu acredito, Fabiano, pelo menos 3 mil aí, né? Somando os seis, uns 3 mil. Doutor Humberto
doutor Humberto, historicamente, a média dele, que a gente acompanha historicamente, é 1.200, 1.300 votos. Só ele. E você vê que isso pode fazer a diferença de eleger uma outra pessoa de Guarapari. Se a gente fizer, por exemplo, se os outros candidatos, Anísio Lira foi candidato, foi vereador, e ele começou, lembra até hoje, a primeira votação de Anísio foi 296 votos, depois 700 e tal, e na terceira tentativa ele acabou chegando. Então a média dele é em torno de 1.000. Se a gente considerar Lobão, Hélia, Max, Aguimael e o doutor Humberto com a média de 1.000, vamos dar uns 6.000 votos, duplica o que você falou, mas vamos deixar por menos. Deixar por menos. Aí eu pergunto a você o seguinte, Wilker, a gente está vindo de lá para cá, esses candidatos locais, se tiver aí uma média baixa de 3.000 votos, se não chegar a 6, não chegar a 5, é um ponto negativíssimo para aqueles que despontam, como você colocou os 3, teriam esse prejuízo, ficaria na conta deles esse problema. Agora, tirando esse, a gente tem um outro problema, que são os de fora que tiram voto aqui também. E a gente pode começar, por exemplo, 3.000 para lá. Então a gente tem aí Sérgio Borges, a gente tem... Sérgio Borges pode ser considerado daqui, né? Porque ter família historicamente aqui, a gente considera daqui. É verdade, a gente é considerado daqui, não colocamos na relação, mas Sérgio Borges é um dos candidatos que tem voto em todo o estado. Segundo o Século Diário, uma coluna que eu li hoje, da Renata Oliveira, se não me engano, é um dos candidatos a deputados estaduais que já estão eleitos. Sérgio Borges? Sérgio Borges. 10 candidatos eleitos, Sérgio Borges figura entre eles. Com a eleição garantida. Sérgio Borges, Hércules da Silveira, Marcelo Santos. O próprio Ferraço. Max Mauro Pai. Max Mauro, tem uma ligação. José Carlos Elias. Deve tirar uns 3.000 votos aqui, deve tirar, se não tirar mais, né? Então, quer dizer, isso não comprometeria. Tem todos esses demais, Ferraço, o Max. O Ferraço, lembrando que tem o apoio do prefeito Edson Magalhães. Isso não comprometeria, com uma certa expressão, a pujança, vamos dizer assim, dos candidatos exponenciais de Guarapari? Eu acho que também compromete com certeza. Agora, o problema de articulação. Por exemplo, se você vê, não vou citar o nome, mas se você vê um candidato desse aí que tem potencial de tirar uns 1.000 votos, está querendo vir para o mesmo carro que você tem que chegar lá e conversar, articular. Não vem, me ajuda, me apoia, né? Falta um pouco de articulação. A política em Guarapari está meio solta. Os grupos políticos estão meio soltos hoje. A gente vê aí, a gente tem aí o grupo que o prefeito Edson Magalhães, que as pessoas falam, é de fora. Tudo bem, ele é de fora, mas ele chegou aqui e montou o grupo dele. Com gente daqui, gente de fora, ele fez o grupo. Nós temos o grupo ligado a Rodrigo Chamon, nós temos o grupo ligado a Dantas. Então, temos aí o grupo de Edinho surgindo. Então, faltou um pouquinho de articulação. Poxa, vamos articular, não vem não, você vai me tirar uns votinhos. Cada voto vai ser importante, porque é uma eleição apertadíssima. Em Guarapari, o eleitor é uma caixinha de surpresa. Agora, essa eleição, marcadamente, tem essa característica. Eu não lembro, pelo menos não lembro. Minha memória já não é mais a mesma. Então, eu não lembro da eleição de 2006 ter essa característica. Esses vários candidatos, vários nomes, as várias lideranças locais colocando seus nomes. Eu lembro dos de fora, que estamos sempre aí pegando alguma coisa. Mas esses vários nomes locais disputando alguma coisa, eu não lembro. Essa tem uma, é verdade isso? Eu estou errando? Ou tinha? Não, diferente. Tá diferente, tinha alguns, mas acho que não tinha tantos. Não tinha tantos. Em 2006, a segunda pessoa que eu estava conversando, foi uma campanha que dava para você ganhar até sem dinheiro. Né? Não foi uma campanha cara em 2006, há 4 anos atrás. Hoje, completamente diferente. Muitos candidatos, a cidade aí, com 4 anos, ela deu uma explosãozinha, né? Vamos dizer que ela cresceu um pouco. Então, os grupos indefinidos, o Guarapari principalmente, é o que a gente falou, alguns vão tentar em 2012 a prefeitura, outros querem se manter na Assembleia, outro quer ampliar o seu poder. Então os grupos estão se degladiando nos bastidores políticos. E isso aí acaba causando um cara que vem para poder articular alguma coisa. Alguns aí estão vindo para serem lembrados para 2012 como vereadores. Tem possibilidade. Então, assim, realmente, 2010 é uma coisa imprevisível que pode acontecer, muitas surpresas podem acontecer, como pode dar o que as pesquisas vêm indicando mesmo. Então, assim, vamos aguardar, porque domingo à noite nós vamos ter aí ou muitas surpresas ou mais do mesmo. E na semana seguinte nós estaremos aqui comentando os resultados, né? Ver o que a gente falou aqui hoje, se teve algum fundamento, ou se nós erramos tudo, ou se acertamos em parte, ou erramos em parte, enfim. Lembrando, Fabio, que nós estamos fazendo aqui um exercício de liberdade de imprensa, passando aqui, dando a nossa opinião, né?
falando que a gente tem acompanhado durante esses 3 meses. Não estão pedindo voto para ninguém. Estão pedindo voto para ninguém, você tem que votar conscientemente. Então a gente está fazendo um exercício da liberdade de imprensa, falando, dando a nossa opinião. Isso cabe a nós, como imprensa, fazer. Fazer as análises, perceber e comentar para as pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive, assistindo. se você quiser acessar aí o Século Diário, que é um dos instrumentos de imprensa na web, né? Seculodiario.com.br, é isso mesmo, né? Isso. Seculodiario.com.br, lá você pode ver aí as estrelinhas de cada candidato. Agora, Lembrando Rodrigo... aqui, Fabiano, só para concluir esse assunto, você falou dos candidatos de fora, vamos destacar aí Elcio Alves, né? Elcio Alves deve ter bastante voto. Aparecido né? Denadai. Aparecido Denadai. Então, todos esses nomes vão garimpar votos em Guarapari. E uma surpresa aí que pouca gente conhecia, Paulo Lemos, né? Que eu acho aí que chega próximo dos 1000 votos aí, tá com a Benilda do Jabaraí lá, tá apoiando ele, a ex-vereadora Lanice, então tem uma turma aí. O Wendel Lima também. O Wendel Lima que teve 400 votos na eleição para Deve vereador. juntar numa turma o doutor Antônio Teles, né? Que é secretário de Meio Ambiente, também está com esse Paulo Lemos aí. Eu acho que ele deve levar uma boa parcela aí. Está com algumas lideranças importantes que vão poder fornecer alguns votos para ele, garimpar alguns votos para ele. Então, bem lembrado esses outros nomes, que é o Elcio Alves, o Aparecido Denadai e o próprio Paulo Lemos. Paulo Lemos, que foi diretor do Detran, é isso, né? Aí tem o Dalmas também, Tamar Dalmas, que vem aí junto com Afonso. Quer dizer, é uma eleição realmente imprevisível. Agora, para a gente fechar aqui o programa, daqui a pouco a gente volta com o último bloco, falando das considerações finais. Mas antes, nós temos que falar, e eu vou lembrar aqui o dia 27 de maio de 2009, quando nós comentamos aqui a respeito de um panfleto. Cidades pequenas como a nossa e políticas pequenas, cabeças pequenas. A gente falava no rádio agora há pouco, no programa do Wilker, o Rodrigo até agradeceu a você o espaço que você abriu lá para a gente bater essa bola, né, de fazer esses comentários, essas análises. Mas nós comentamos lá a respeito de um folheto, mais um folheto rodando na cidade. A gente vai falar o nome do candidato, mas tem folheto rodando na cidade de novo. Quando que isso vai mudar, hein? Parece que a gente está aquelas ideias provincianas, colonialistas aqui. Mais uma vez, folheto na cidade. E você foi um dos primeiros a ver, né? Foi. Pela manhã aí tinha. Como falei no rádio lá, estava indo trabalhar de manhã, né? Da aula, eu passei no ponto de ônibus, vi um monte de papel. Que monte de papel é esse? Passei no outro ponto, mais 1 tonelada de papel. No terceiro eu não aguentei, né? Jornalista curioso, você já viu, né? Parei. Parei, falei, mas que papel é esse, né? Aí fui lá, peguei o papel, esses famosos panfletos pré-eleição. Que surge na época. Pré-eleição. Que, como eu falei no rádio, é uma vergonha isso, Fabiano. Até quando nós vamos ter que ficar aturando esse tipo de coisa? Até quando vai ter que ficar esse monte de papel no meio da rua? Não, mas ali não dá nem para dizer assim. Ali nem não estava escrito e nem podia estar escrito, né? Não joga esse papel em vias públicas, porque já estava em vias públicas. Né? Então, como eu falei lá, é papel que está jogando fora, é o meio ambiente que não está sendo preservado. Eu acho que nós temos aí essa nova política, se pensa uma nova política, se tenta com algumas medidas, né? Mas que a gente não percebe avanço. Percebe avanço por quê? Eu acho assim que estamos chegando na hora de acabar com o papel, acabar com o santinho, pelo menos diminuir esse papel e fazer campanha pela internet. Isso talvez fosse algo que devia tomar um caráter informativo. Você precisa saber quais são, você saber qual é a ordem, informativo, mas não assim, do ponto de vista de marketing, deveria tomar outros, porque a gente já tem um espaço na televisão e no rádio em horários especialíssimos. Horário de almoço, quando as pessoas estão em casa, e horário da noite, quando as pessoas já chegaram. Quer dizer, horários nobres para você se informar. E hoje, mas eu não vejo televisão. Até em aldeia indígena tem televisão com parabólica. Quer dizer, se bobear lá no Xingu tem uma Sky lá. Então não dá para dizer que não se tem acesso à televisão hoje. Então diminuiria a poluição, né, também. A poluição visual, Fabiano. Você passa nas calçadas, tá um monte de cavalete, calçada, canteira. Aquilo lá, os negócios que eles botaram no meio da rua. Aquilo é ridículo. E a justiça pediu para tirar, a justiça eleitoral pediu para tirar, né? Ridículo. Eu não acredito que alguém vai votar em determinado candidato porque viu uma placa no meio da rua. Aliás, pode não votar, né? E ninguém vai memorizar um número porque viu uma placa na rua. O número ele já tem.
As colinhas sim, são importantes. O que eu falei, questão de informativa. Exatamente. Agora, colocar aquele monte de cavalete no meio da rua, distribuir esse monte de papel, jogar esse monte de papel na rua. Nós tivemos a experiência na rádio, não foi, Lucas? Estávamos lá, tinha acabado de falar sobre isso. O papel. E uma ouvinte ligou, no mesmo momento falou, eu voto no candidato tal e vou continuar votando nele. Independente de papel ou sem papel. Agora, Will, esse tipo de política, esse tipo de atitude, fica sempre na conta de alguém, né? Sempre na conta de alguém, Fabiano. É o tipo de política em Guarapari nós temos aí os grandes marqueteiros, grandes assessores entendidos de tudo, né? Eles buscam, sabem tudo. Né? Sabem tudo, são estrategistas políticos, né? Sabem coordenadores. Tudo. Coordenadores, que tem de coordenador nessa campanha. Tem um candidato aqui, não vou falar o nome, que só dele eu conheço uns 4, que são coordenadores da campanha. Sou coordenador de tal, então os coordenadores, os grandes estrategistas, as pessoas que alguns políticos colocam para ser seus assessores, acontece isso aí, o cara dá essa estratégia errada. Bota o panfleto do cara lá, que tem isso, tem aquilo errado, vamos queimar ele. É igual, você queima ele, mas não chamuscada fica para você, né? Vai ficar na conta de alguém. Eu acho ridículo, embora o candidato citado fizeram umas colagens de algumas matérias, jornais saíram em jornais, Tribuna, Gazeta, uma coisa que está sob investigação do Ministério Público, né? E acho que cabe ao Ministério Público dar satisfação à sociedade, as pessoas, a gente falamos muito do ficha suja, ficha limpa e tal, mas eu acho que não é por aí, fica sempre na conta de alguém. Como o Rodolfo falou, tem eleitor que não liga, não vou votar de qualquer jeito. Tem eleitor que olha e fala, não, eu ia votar, mas não vou votar. Então, assim, a estratégia como hoje é o último dia, praticamente, as últimas semanas, as pessoas estão no desespero. Então, o adversário deste candidato, que está bem cotado, né, segundo a gente tem avaliações aí internas, que a gente ficou sabendo, e está bem cotado no próprio Século Diário, que a gente está acompanhando na questão das estrelas. Então, assim, o cara está bem, vamos queimar. Mas quem fez isso? A gente não vai saber. Mas é uma estratégia, no meu entender, do grande assessor, do grande marqueteiro que pensou isso, que pensou essa aí, ultrapassada. É uma coisa furada. Lembrando que é quase impossível descobrir quem fez isso, né, Fabiano? Lembrando que da vez passada, que nós não mostramos aqui, mas comentamos aqui, né, que até deu uma certa polêmica aí, né, Nego falou que ia no instituto aí, queria dizer quem que fez aquilo, né? Mas não há a mínima chance de se descobrir quem que fez isso. Só se pegar o cara distribuindo, jogando isso de madrugada. Né? Mas politicamente acaba ficando na conta de alguém. A gente volta daqui a 1 minuto com as considerações finais do programa especial do Em Debate Eleições 2010. Até já.